E aí, eu separei na questão assim, envelhecer, né? Para envelhecer bem, para chegar lá com qualidade de vida, ter essa longevidade que a gente tanto fala. Falamos de atividade física, falamos de sono, né? De uma boa alimentação. E agora, essa parte suplementar, que a gente sabe que não tem jeito, né? Vai ter que suplementar. Mas assim, vamos ter que suplementar tudo? Não, é como a gente falou no início, a depender da sua demanda, das suas queixas, o que os seus exames apresentam. Aí eu separei em etapa, tá? Para não bagunçar, não ficar perdido. Perdido já basta um, ficar dois perdidos não dá, né? Então, Eu senti uma certa indireta nessa sua frase. não, Mas pode tudo diretamente. bem. Fala, Gustavão. Gente, olha, passa a perguntinha na caixinha, viu? Porque hoje eu tô mais cega do que nunca, não sei o que aconteceu. Hoje eu tô meio Algum que... problema no celular, Kate, porque você não tem problema com enxergar nem nada disso. Não, Essas coisas do envelhecimento, elas não tocam em você, não é não, não? não, não. 35 anos não dá, né? Não dá, não tem Ainda não condição. chega. Aí eu separei, né? Tipo, envelhecer com qualidade de vida pensando na imunidade. Coisa que a gente, né, a gente já falou aqui, né? Aquela coisa, mas assim, o que seria? Aí eu separei alguns, obviamente você vai falar de, não precisa falar de todos, explicar todos, mas assim, o que a gente vê como é essencial para a imunidade, trabalhar essa imunidade, até para levar para frente aí. Obviamente, gente, que eu tomar um suplemento, eu estou fazendo um aporte da minha imunidade? Não, né? Eu estou fazendo um aporte também da minha imunidade se eu alio aí atividade física, alimentação, né? Essas coisas, blá, 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 tudo que a gente já fala aqui, que eu acho que o pessoal já está até escolado, né? Como diz minha avó, tá escolado. Ela já está alisando o banco da ciência, como diz minha avó. Tanto que a gente fala as mesmas coisas. E aí, quando bota imunidade, vitamina D não tem como, né? Vitamina D, vitamina C, vitamina A, vitamina E, zinco, selênio. Aí a gente coloca, né? Eu queria que você falasse também muito mais desses outros suplementos. Glutamina, por exemplo. Eu gosto de colocar uma glutamina para imunidade. Eu gosto do própolis, né, junto com a vitamina C. Eu gosto do DHA, né? De uma forma mais potente, elevada, por conta também trabalhar essa imunidade. E gosto da curcumina, ou da cúrcuma, tudo isso dentro de cápsulas, obviamente. Esse eu separei para imunidade. Aí eu queria que você falasse, né? O que é que você acha? Não, Cris, eu não colocaria. Oi! Oi, me chamaram de gatinha, tá vendo? Muito Tá obrigada. vendo? Foi Nil aí. Ah, Tá Nil, deu tirando uma... onda. Ô, meu filho, eu tive que ajeitar os cabelos. Três meses de dezembro, janeiro e fevereiro, só mergulhando em água salgada. Só o cabelo já tava uma bagaça. Eu digo, meu Deus do céu, tem que dar um jeito. Mas vamos lá. Só vem no Eu sal. gostei da divisão que você fez. Veja só, Cris, imunidade é um negócio interessante. Se fala muito sobre imunidade hoje em dia, se fala muita bobagem sobre imunidade hoje em dia, porque imunidade, pessoal, ela não fica forte ou fraca. A imunidade, ela fica adequada ou inadequada. Tá? Esse é um primeiro conceito que eu quero que vocês peguem. Tá? Imunidade fraca é doença. Tá? É um problema de alguma patologia. Imunidade forte, extra forte, pode ser até ruim. A gente pode estar falando até de uma autoimunidade. Então, a imunidade tem que estar equilibrada, tem que estar adequada. Um ponto importantíssimo para a imunidade, ele começa antes da suplementação. Ele chama exposição. Então, se você é muito isolado, sem necessidade, se você evita tudo sem necessidade, sem ter uma doença que justifique você fazer isso, acredite, isso é ruim. Porque você não tem como se isolar do ambiente microbiológico ao seu redor para sempre. E ainda bem que você não tem como, porque se você fizesse isso, você morreria. A gente precisa estar nessa dinâmica microbiológica com o ambiente, com as outras pessoas, outros seres vivos e tudo mais. Adolfo, mas e as doenças? Pois é, se você se isolar, quando elas vierem, elas vão ser muito piores e muito mais letais. Então, primeiro ponto que eu falaria é esse, Cris. O segundo ponto, que está relacionado ainda com a exposição, são os estímulos horméticos, que são estímulos do quê? De agressão. Então, por exemplo, quando você submete seu corpo a esforço, quando você submete seu corpo a variação de temperatura, isso tudo está fazendo estímulos que vão levar posteriormente a um fortalecimento de algumas barreiras imunológicas. Mas, Adolfo, mas se eu me submeter a um choque térmico, isso não é ruim? Pode até ser ruim no imediato. Mas pensando no processo adaptativo, isso vai gerar um benefício depois. Aí a gente chega onde você falou, que é a suplementação. Mas um pouquinho antes disso, a gente não pode esquecer que a base da imunidade é a nutrição. Então não é te lambendo, puxando seu saco, não. Você sabe que eu sempre falei isso.
A nutrição está na base, junto com o sono. Pode puxar o saco. Eu gosto. Então, a nutrição está na base junto com o sono. Beleza. Aí agora vamos para os suplementos. Você falou sobre várias vitaminas e minerais. O que elas têm de comum antes de pensar num estímulo imune específico? Elas são fundamentalmente mantenedoras do sistema antioxidante e do sistema de controle inflamatório, que estão completamente relacionados nessa brincadeira. O sistema de controle inflamatório é o sistema imunológico. E a antioxidação é importante para a manutenção de um bom sistema imunológico também. E especialmente para a manutenção das barreiras imunológicas. Então, quando fala em imunidade, Cris, o pessoal está se preocupando muito com células de defesa e com anticorpos. Isso é muito importante. Mas antes disso, pessoal, tem as barreiras. A pele é uma barreira isolante, e as mucosas são barreiras de transporte seletivo, barreiras inteligentes. Aí, justamente onde está a maior parte da concentração da nossa atividade imune é numa dessas mucosas, que é o intestino delgado. Tá? Então, vamos chegar lá. Também tem ele lá aqui. Vamos chegar lá. Mas eu fui para ele primeiro para a gente falar da glutamina. Porque o que acontece? Quando a gente fala em glutamina, a gente fala em um aminoácido que é um grande reptilizador do intestino. Ou seja, ele ajuda a reestruturar a parede. Então, ele ajuda a recompor a barreira. E aí existe um monte de discussões e brigas, e se funciona, não funciona, funciona, não funciona. Olha, pessoal, nós sabemos que ajuda a reptilizar o intestino. Pronto, isso é suficiente para você dizer que causa algum benefício à imunidade. Porque é um benefício direto. A primeira parte da imunidade, que é justamente a parte mecânica, barreira. Então, assim, justifica a gente usar esse tipo de suplemento pensando numa imunidade? Eu acredito que sim. E nós vemos esse benefício em diversos trabalhos, tá? E na prática do dia a dia. Né? Então, assim, também há uma ação direta da glutamina sobre algumas células de defesa, mas isso é menos importante. O mais importante seria justamente o fato dela ajudar a recompor essa barreira. Tá? Então, assim, de todos que você falou, eu falaria isso e daria uma atenção, querido, especial à vitamina D, porque ela precisa de atenção especial em tudo, né? Eu não consigo pensar uma coisa que a vitamina D não participe. E falando em imunidade especificamente, ao zinco, porque o zinco tanto é imunoestimulante quanto é imunoestabilizante. O zinco é importante também, pessoal, para quem tem alergias, para ajudar a estabilizar principalmente alergias de trato respiratório, tá? Especialmente essas rinites. Então, assim, falei de tudo, eu acho. Falei? Falou. Mas não sei se você é muito adepto ao própolis, né? Você gosta do própolis? Sou. Própolis é muito bom. Própolis é uma coisa interessante, que é o seguinte, tem muitas substâncias ali dentro. Então você tem ali benefícios às 3 partes, digamos assim, grosso modo, viu, pessoal? As 3 partes da imunidade, tanto a barreira, quanto a resposta primária, quanto a resposta secundária, a resposta adaptativa, ou resposta aprendida, ou resposta, como o nome que queira dar. Tá? Então, assim, própolis tem muitas coisas ali dentro que são boas para o sistema imunológico. Fora o fato de que própolis também dá um soninho, né? Então, só para tomar de noite, melhor ainda. Né? E não é por causa do álcool, não, é por causa do própolis mesmo. Quando eu coloquei essa questão da imunidade, a gente já vem discutindo, já discutiu, época do Covid, da pandemia, a gente falava muito dessa questão da imunidade, que imunidade, a gente não se faz a imunidade, né? Que o pessoal, vamos reforçar, fazer fortalecimento, a gente já tinha. Mas é porque, como a gente está falando de idade, envelhecer, e é uma das preocupações maiores, né, das pessoas que entram nessa melhor idade, né? Você sabe disso, não sei, eu ainda não entrei lá. Que a preocupação maior é justamente essa, porque qualquer coisa está muito suscetível, né? A gripe, você vê que a própria vacina da gripe que chegou, né, já há alguns anos, faz o idoso tomar sempre a vacina, aquela coisa toda. Então, assim, eu acho que é uma preocupação maior, até porque envelheceu, no sentido de que está tudo envelhecendo realmente, né? O corpo, a gente falou isso semana passada, o corpo envelhece. E, rapaz, me deu uma cãibra na perna aqui agora.
Calma, Fê, estica aí, pega o dedão e estica. Ai, tô esticando aqui embaixo. Ai, dói, a dor miserável. E, Mas você mas tô sabe que mais isso só dá em shopping. Isso está em shoppings. É porque você está shopping. Eu Né? Só tô dá em jovem. shopping. Já dá em jovem, velho não dá não. Então, a busca da imunidade, trabalhando, falando um pouquinho dessa suplementação, né? E a gente sabe que imunidade é muito mais do que isso que a gente falou aqui no sentido de suplementar, né? Por isso que eu disse assim, existe todos aqueles outros cofatores que você falou, mas é justamente mais por isso, porque a ideia da pessoa, né, que está aí chegando a uma certa idade, melhor idade, do idoso, é assim, minha imunidade como é que tá? Eles gostam muito da vitamina C, né, aquela vitamina Czinha efervescente, que a gente sabe que não faz muito sentido, e obviamente que não é o ideal, e o que a gente bate mesmo, como você falou, como principal, a vitamina D, e aí a vitamina D tanto suplementando, como também tomar o sol, eu vejo importante, né? Nesse sentido aí. Você tomar o sol não ativa só a vitamina D, não, Cris. É importante você falar nisso. O sol, pessoal, ele ativa várias substâncias que têm importância imunológica e de controle inflamatório. Não é só a vitamina D. Inclusive Tá? neurológica também, né? No sentido, né, Também. de bem-estar, né? Humor, memória, essas coisas. Isso. Nós somos seres que foram feitos para estar expostos ao sol durante o dia. Pelo menos uma parte do dia. E mesmo que sob uma cobertura qualquer, a gente ainda estaria exposto indiretamente à radiação solar. Então, em condições naturais, a gente não ia ter como estar num breu de dia. Não ia ter como se esconder tanto de dia. Até porque uma coisa que o pessoal precisa lembrar, quando falam em Homem das Cavernas, né? Nós até fomos em algum ponto Homem das Cavernas, mas não era do fundão das cavernas, não, pessoal. Porque o escuro sempre foi um medo para o ser humano. Nós não somos adaptados à escuridão. Nossos olhos sempre foram totalmente para o dia. Nós não temos adaptações como cães e gatos, por exemplo, para conseguir ter um enxergar noturno melhor. Nós não somos seres feitos para esse horário, nem para a escuridão, né? Então, a gente precisa pensar mesmo em que a gente deveria, sim, ao longo do dia, estar bem mais exposto à luz, naturalmente, do que nós estamos hoje. Ó, Enio tá dizendo assim, ó, que ele é de Serrinha, ligado na melhor live. Também acho, viu, Enio? Valeu, Obrigada aí. Enio. Um outro ponto que eu coloquei também, que é uma coisa que a gente vê muito, né, nesse envelhecer, no idoso, é o perder força, né, e a massa muscular, isso é comum, é normal, isso é fisiológico, a gente até falou também nas outras lives. E o que a gente traria? A gente até falou na primeira live, né, você até falou assim, que eu não abro mão, seria a creatina, né, para justamente força, massa muscular e disposição. Eu acho que a vitamina B6, né, a B6, eu acho que é uma das também que a gente pode trabalhar aí a questão de massa muscular. O magnésio, um teacrine para força e disposição, que a gente também trabalha já, né? E o whey protein. Eu acho que o whey protein, e aí eu estou colocando whey, por uma questão de muitas vezes esse idoso, né? Hoje a demanda das pessoas no corre-corre, não conseguir, que a gente, entre aspas, fala, né? Bater a proteína diária, o ideal, para que não se perca muito massa muscular, para que se tenha, né, essa força. Então, assim, eu gosto muito do whey protein pela facilidade. Existe muito whey aí bom. Obviamente que a gente vai, a depender do que a pessoa tenha, se tiver uma intolerância à lactose, alguma coisa, né, uma acessibilidade ao glúten ou uma doença celíaca. A gente tem vários hoje no mercado que pode ser trabalhado. Mas come ovo, come frango. Tá, ok, pode substituir, tá? Eu tô falando de praticidade. Eu acho que hoje todo mundo busca praticidade. Eu acho que o whey, dentro desse contexto, né, de suplementar, eu acho importante. E aí, falei um pouquinho de força. Tem um elemento além da praticidade. Foi bom você lembrar da whey. Vamos colocar assim, para a gente não ser restritivo, complexos proteicos pré-digeridos. Né? Podemos pensar em outros também, mas o que eu quero dizer é o seguinte, nossa capacidade digestiva, ela vai caindo depois de 35, 40 anos. Quando você chegar nessa idade, Cris, você vai ver. Ela começa a cair, né? E a gente, vamos pensar no idoso, já lá com seus, digamos, 80 anos de idade, essa capacidade digestiva está bem diminuída. Então, muitas vezes, usar o alimento in natura
pode ser mais difícil para ele aproveitar aquilo ali. Pode ser não, vai ser mais difícil para ele aproveitar aquilo ali. Se eu consigo fazer nesse caso nem chamaria de suplementação, Cris, essa complementação, usando um módulo proteico pré-digerido, com um aminograma, né, com os aminoácidos na proporção adequada, isso sempre vai ser bom. Sempre. Invariavelmente vai ser bom. Então, assim, eu concordo com você que é mandatório. Não é uma coisa que você pode pensar em não usar. A questão é qual e como. Por isso, pessoal, é tão importante vocês estarem sendo acompanhados por profissionais. Não é a coisa de você simplesmente chegar ali na loja e comprar um produto e começar a tomar. Porque muitas vezes você pode não se trazer benefício nenhum, ter uma perda de dinheiro, porque esses produtos em geral não são baratos, ou até mesmo, mais difícil, mas não impossível, se prejudicar de alguma forma. Então a gente sempre vai estimular vocês a usar as coisas sob prescrição, sob orientação, né? Para que vocês possam usar o melhor possível, né? Que vale a pena. Vale a pena. E outra, eu normalmente quando indico, faço essa indicação, né, de um whey qualquer lá, eu gosto muito do carnívoro, você sabe disso, eu gosto do sabor, eu acho que ele se aproveita muito mais, né, as questões inclusive dos aminoácidos, não precisa até às vezes misturar alguma outra coisa. Eu ainda ensino, né, você é assim, poxa, mas vou tomar só com água? Não, bora fazer aqui um cookiezinho com esse, né, com esse wheyzinho, tá tomando água, né? Isso é água, né? Água com gás. Água com gás. Água com gás. Era você que disse que não gostava de água com gás, que é azedo, que é, sei lá? Não, adoro água com gás. Você que... Eu tô errando a pessoa. Eu tô errando, velho. Então, a gente acaba ensinando, né? Poxa, na hora de dormir eu quero comer alguma coisa, né? Tu faz um wheyzinho, eu quero uma vitamina, um abacate, quer dizer, você ainda faz essas junções para que fique melhor, para que não enjoe, porque a gente sabe que às vezes chega um tempo que, já não aguento mais tomar, e a gente começa também a fazer algumas modificações para ajudar, né, a pessoa a fazer uso. Ele está perguntando o seguinte, qual a opinião de vocês sobre essas vitaminas que são vendidas e dizem que é de A a Z? Vamos lá. Primeiro eu vou complementar o que você estava falando, Cris, porque eu quero fazer um comentário. A gente estava falando sobre proteína, sobre capacidade digestiva. É só para lembrar que nesse aspecto a gente cai de novo no intestino. Que eu sei que você vai falar dele daqui a pouco. Sim. Então lembrando, pessoal, que a gente cai de novo nele. Lembrando que creatina realmente não pode faltar e que para recuperar a massa muscular há que se fazer um trabalho em cima da realidade hormonal da pessoa. Então, assim, dependendo da idade e das condições, uma reposição hormonal vai caber, se não, existem substâncias que podem ajudar a compensar essa deficiência, porque senão você não vai conseguir ter uma resposta muscular adequada. Eu não estou falando de dar bomba para os idosos, tá, pessoal? Estou falando de usar medicações, produtos que são desenhados para isso, que muitas vezes são usados errados, mas que usados da forma correta só vão trazer benefícios, tá? Agora a resposta é de Enio. Você não quer falar primeiro, não? Quer que eu fale? Não, eu não gosto, tá? Acho que já falei aqui uma vez, eu não gosto desses complexos vitamínicos, polivitamínicos de A a Z. Primeiro que é padrão, né? É uma dosagem ali que é geral para a população. Então, às vezes, vão ter coisas ali que você nem precisa, do Z, por exemplo, mesmo, você não precisa do Z, né? Eu não sei nem qual é o Z, você não precisa do Z. Do zinco. Zinco. Mas tem uns ali, G, por exemplo, G de quê? G de Ganoderma lucido. Tá. Então tá bom. Então vai ter todos ali. Mas às vezes a gente não precisa, né? Às vezes a gente não precisa. É uma vitamina. Mas tem ele com a palhaçada. Pois é, eu também não sei não. Isso, então tem coisa ali. E assim, é padrão, é algo que você às vezes não tem necessidade de um ferro que tá ali. Embora as dosagens também sejam menores, né? Não vejo. Eu realmente não. Eu prefiro que vai e a gente veja qual é a real necessidade, qual é a sua demanda, e aí prescrever, né, colocar até, e às vezes até colocar na forma até ativa, né, eu acho que muitas vezes até melhora mais, a depender do que a pessoa, né? E você acha o quê? Vou concordar com você e vou explicar mais antes, vou pedir, pessoal,
Mandem aviãozinho aí para as pessoas, para vir mais gente assistir a gente. Hoje está um bocado de gente aqui, obrigado pela presença de vocês. Se puderem mandar aviãozinhos aí para convidar os amigos, os inimigos, todo mundo para assistir a gente, vai ser bom, que a gente ajuda mais gente, né? Os conteúdos são gratuitos. O Todo mundo objetivo tem é uma avó, justamente eu tenho uma avó, tem uma tia, ajudar. mesmo que não preste, mas tem uma tia. Tem um... Justamente, né? Pode ser. Agora, então, vitaminas de A a Z. Olha, o que eu acho? Eu trabalho com suplemento, pessoal, há mais de 30 anos, tá? Eu nunca vi um composto multivitamínico multimineral que pudesse ter formas nobres de todas essas vitaminas e minerais, porque senão seria economicamente inviável. Então, o que acontece é que, na maior parte das vezes, esses produtos, para ter uma capacidade de ser comercializado, eles usam formas de vitaminas e minerais de absorção mais baixa, de disponibilidade mais baixa, de eficácia menor. Isso acaba não trazendo benefício. Fora o fato de que muitas vezes também as doses são muito pequenas. Então é meio que uma coisa, quase que uma enganação, tá? Não estou dizendo E não que é barato, viu? Pelo que eu vejo o pessoal falar, não é barato, assim. Não, Cris, olha, tá bom, vou me corrigir. Eu já vi um ou outro bom fora do Brasil. Sim. Só que aí o preço é outra coisa, sabe? Tem uma linha australiana, não, uma linha neozelandesa mesmo, que eu gosto muito, que é Stand Life. Essa linha, poxa vida, ali eu digo para você, o multivitamínico deles é simplesmente lindo, chega a me dar emoção de ler a composição, só que ele é igualmente caro. Então, assim, não dá para a gente pensar num produto, pessoal, essa coisa, sabe, do bom e barato é meio complicado quando a gente fala em suplementação, tá? É meio complicado. Não quer dizer que todo suplemento tem que ser caríssimo, não é isso, mas realmente, se você tem uma coisa com uma proposta muito boa, e qualidade e funcionalidade, dificilmente aquilo vai ser baratinho. Então, assim, por conta disso, eu acho pouco prático. O nosso acesso aqui a bons produtos desse tipo é muito restrito. Em geral, quando ele existe, não são multi de A a Z, são multi só de algumas coisas. Uma função específica. Né? Que às vezes é legal, tá? Tem até produtos na farmácia, assim, que para suas funções específicas, para o que se prestam, são bons produtos, viu? Não é tudo ruim, não. Mas dessa forma de A a Z, eu concordo com o Cris completamente. Também não gosto, não. Não vejo nenhum que seja bom. Ainda para que a gente está falando, né, dessa parte de whey ainda, para não passar para o próximo tópico, Arlene, que aí eu já vou fazendo as perguntas, né, porque aí a gente não fica muito... Arlene, ela diz o seguinte, quem tem rinite e sinusite pode tomar whey? Precisa ser hidrolisado? Vamos lá, excelente pergunta. Olha só, quem tem rinite e sinusite, se for usar o whey, o ideal é que seja hidrolisado. Totalmente. Porque o problema para quem tem rinite e sinusite são justamente as frações proteicas que vão ser estimulantes e causadoras, né, do problema e das crises. Então, se for usar, usa hidrolisado. Agora, qual é a minha sugestão? É seguir o que Cris falou mais cedo. Porque a doutora Cristiana é sabida. Ela falou que ela prefere de carne. Eu também. Então, assim, acho que vale mais a pena, tá? Acho que vale. Para quem tiver esse tipo de problema, não testa, não. Já procura uma proteína hidrolisada da carne, tá? Eu sugeriria a carne Tech, é uma proteína de boa qualidade e de bom sabor, tá? Muito bom, por sinal. Dentro do que pode ser bom a proteína de carne, né? Não é igual ao whey de leite, tá? Nenhuma é. Não, eu acho muito bom. Eu acho aquela marca Carnívoro é uma delícia de chocolate. É muito bom. Não é que é ruim, mas eu digo o seguinte: os de leite são mais fáceis, é mais fácil serem gostosos, né? Já não gosto. Mas gosto já viu, né? Vem cá. Sim, acho que não tem mais pergunta agora pra gente. Tá, aí eu vou passar para o próximo, né? Aí a gente pensando, né? Obviamente em pele, cabelo e unhas, que é outra queixa também que a gente tem muito, né? Obviamente, dentro desse processo do envelhecer. A gente sempre vai buscar um bom colágeno. Aí a gente vai abrir um parênteses para colágeno. Colágeno é um negócio assim que tem uma discussão muito grande, né? Presta, não presta, serve, não serve, quando se fala pele, né? Quando se fala principalmente de pele. Eu gosto da biotina, a gente vai pensar na riboflavina, vitamina A,
desse contexto, mas assim, para a gente falar mesmo, acho que para poder abrir um parênteses, colágeno, né? Pele, cabelo e unha. O que é que você me diz de colágeno? Qual seria o colágeno? Vamos lá, sempre tem as coisas que vêm antes, né? Então, eu não vou poder pensar em nada disso se eu não pensar em algum tipo de saúde adaptativa ou não dos Sim. hormônios. Sempre a gente vai pensar nisso. Especialmente vocês meninas, tá? Mas vamos lá. Mas como tá, ok, entendi. Mas como a gente. Foi a parte 2, né? Eu tô partindo do pressuposto, assim, como a gente já falou de hormônio parte 2, então tá todo mundo resolvido aí nas questões hormonais, intestinais, né? Foi Quem mais por que eu acaso não falei. viu, veja, a parte 2 tá aqui, tá no YouTube Isso. também. A medicina de atitude no YouTube tá lá também, tá? Tá tudo lá. Tem Olha, dicas deixa eu que até. Não, que eu devo falar com o pessoal. Se ficar um pouco algo, seja assim, pô, isso tá solto, não é porque a gente já falou na parte 1 e já falou na parte 2. Quem não assistiu, assiste, corre para assistir, porque tudo que a gente está falando agora, imunidade, né? Falando intestino, falando de, por exemplo, agora falando de colágeno, pele, que a gente já falou hormônio, falamos de intestino, né? Falamos da parte de atividade física, por isso que a gente está falando de força, por isso que a gente está falando de algum suplemento, né? Ou complemento também, já falamos de alimentação. Aí assiste, porque quando você pegar a primeira e a segunda, aí eu acho que até fique mais claro para a galera aí que não assistiu, né? É por isso que eu acho que, não sei se eu acabei atropelando, mas. Não, mas você tem razão, porque tem a parte 2, senão eu vou acabar fazendo a parte 2 de novo. De Você tem novo, razão. é isso. Então, qualquer coisa vocês olham lá. Então, aí vamos para o colágeno. O que acontece? Colágeno é uma proteína, na verdade, existem vários tipos, né? Em torno de 29, os mais importantes são 1, 2 e 3. É uma proteína complexa, grande, com aminograma muito legal, importante, o tipo de proteína mais abundante no nosso corpo, que serve para um zilhão de coisas, tá? Todas envolvendo saúde, algumas envolvendo também a sua estética, no sentido da beleza, não só no sentido da funcionalidade. Repor colágeno é interessante, por quê? Porque quando a gente tem uma proteína de alto valor biológico disponível, ali tem os aminoácidos que a gente precisa. Então, só isso já justificaria. Mas aí vamos lá. Sempre tem um sabidão, né, Cris, que fala assim, não adianta tomar colágeno que você não absorve o colágeno. Pessoal, vamos combinar? Um profissional falar um negócio desse, ele está no mínimo pensando que todo mundo é demente, tá? Porque qualquer pessoa que entenda minimamente de gestão sabe que a gente não vai absorver colágeno, que a proteína grande ela tem que ser digerida. Só que eu digiro a proteína e absorvo os seus aminoácidos, isso favorece que eu componha proteínas parecidas com aquela, se o meu corpo tiver essa demanda, e se o meu corpo está buscando reparo, ele vai ter essa demanda. Então, tem benefício logo de cara? Tem. Agora, tem mais benefício ainda se você usar alguns tipos de produtos hidrolisados de colágeno específico. Que aí vem a parte legal. Com o tempo, a gente descobriu que nós não absorvemos só os aminoácidos sozinhos, ou em duplas ou em trios. Nós também absorvemos uma coisa chamada polipeptídeos. E esses polipeptídeos são vários aminoácidos coladinhos que, quando a gente usa eles da forma correta, os tipos corretos, aquilo induz na gente a formação de proteínas específicas. Isso é interessante. Tem uma empresa multinacional chamada Gelita que trabalha com isso, com colágeno, e tem produtos que são hidrolisados de colágeno específicos que vão trazer benefício. Eu cito 2 especificamente, né, Cris? O Verisol, benefício para justamente o que você perguntou, cabelo, pele e unha. E eu cito um que caberia no tópico anterior, que é o Body Balance, que é para recompor a massa muscular. Então, é excelente, né? Acho excelente. Eu acho top de linha o Body Balance. E veja quem está falando da mesma proteína, hidrolisada de formas diferentes, favorecendo tecidos diferentes. Então, pessoal, isso não é uma coisa questionável, isso é realidade. A gente usa, são produtos que existem, estão chancelados pela ciência, a gente vê os efeitos, os resultados, tá? Tanto que o Body Balance se usa em idosos sarcopênicos acamados, olha que legal. Então, e não é para falar de produto, pessoal, tá? A gente não ganha nada de falar o nome dos produtos aqui, mas é porque vocês não teriam como identificar se a gente não falasse. Só que é bom vocês saberem que isso existe. Porque uma coisa importante é o seguinte, hoje em dia, pessoal, é muito comum vocês verem pessoas na internet gostando de contrariar. O negócio é contrariar. É incrível. O negócio é criar polêmica.
é Pra fazer vocês fazem. espuma para ganhar like, para ganhar seguidor. Não é o nosso caso, tá? A gente está aqui para falar para vocês o que nós entendemos e compreendemos como verdade dentro do nosso estudo, do nosso trabalho. Já temos alguma experiência. Cristiana não, porque ela se formou outro dia, né? Deve Oxe. ter 2 anos de formada, 3 no máximo, né? Eu já tenho um tempinho nessa área. Então, assim, a gente quer trazer para vocês que seja prático. E a gente não está muito preocupado se a informação é fofa ou não. A gente está preocupado que ela seja correta. Então, é isso. Colágeno é isso. Tem outros tipos, né, Cris? Tem outras coisas que envolvem colágeno. Sim. Tem colágeno voltado para articulação, cartilagem, Não, tá. A articulação outro tem um ponto. toque para articulação. Sim, senhora. Por que velho fica assim apressado? Tá apressado, não. É só porque você fala de colágeno, eu acabei Mas de tem o ter toque uma para articulação. Você entendeu? Eu não entendi essa pergunta aqui de. Não sei se for pergunta, de Lila. Não valem de nada. É o colágeno? Imagina se algum dia eu vou prescrever isso para alguém. Piorão Coped. Entendi. São as vitaminas multi que a gente estava falando. Ah, tá. Porque já subiu bastante. Ah, tá. Aí eu não. Tá, A ok. Lila estava falando dos multivitamínicos, esses que diz que tem tudo e não tem E nada. não tem nada. Aí a gente entra agora na parte do intestino. A gente também falou a necessidade, né, de preservar o intestino, do como trabalhar. A gente falou na live passada, assista, a partir do todo o trato gastrointestinal, né? A gente falou do que precisa ser feito, de se arrumar, de se ajeitar. E, obviamente, que hoje a gente fala da suplementação para esse intestino. Vitamina B12, né? Eu acho que é uma das vitaminas que não pode estar faltando. A vitamina D também, a gente está sempre falando. Ômega, eu gosto do ômega. Eu vejo também muitos estudos ainda naquela controvérsia de ômega para intestino. Eu, particularmente, uso pensando na questão anti-inflamatória. Eu normalmente gosto de usar uma dosagem até alta. E os probióticos, né, que a gente fala aqui sempre, mas dentro de que probiótico, qual a necessidade, por que usar, como usar. Né? Seriam esses que eu tinha aí, quando a gente fala em intestino, se buscar, sei lá, uma prevenção, um idoso chegou, e a gente vai analisar, normalmente existe, como falou semana passada, né? Existe uma inflamação, existe aí uma redução, né, das funções intestinais, do trato gastrointestinal, então nada melhor também do que a gente fazer essa suplementação, obviamente a alimentação como base, como a gente sempre está falando, e alguns desses suplementos, de algumas vitaminas, minerais, o que é que você fala aí? O que é que você complementa? Cris, assim, ó, intestino, né? Pensando na saúde intestinal, a gente volta um pouquinho para a glutamina, que a gente já falou. Glutamina, sim. A B12 é importante, vitamina C é importante, vitamina D é fundamental, como você já disse. E aí eu lembro, sabe do que, Cris? De enzimas digestivas. Sim, que a gente falou na semana passada também. Falou Tá semana lá. passada, né? Das enzimas digestivas e até de alimentos que induzam uma resposta digestiva melhorada. Então é hora de definitivamente reduzir os amidos bobos, os amidos desnecessários, investir nas proteínas, mesmo que seja mais fracionado, né? Pensando na capacidade digestiva reduzida, né? Investir na reabilitação dessa capacidade digestiva é muito importante. E tem maneiras de fazer isso, pessoal, que não sejam perfeitas, mas que são práticas e que podem trazer benefício. Então, tem muita coisa para ser feita, né? Nós temos ativos que são bons, né? Como um biointestino, um core biome, tem os probióticos que precisam ser personalizados por Tem função. fitos, né? Eu gosto muito da berberina também. Berberina é muito bom. Agora, é bom lembrar, Cris, que os probióticos precisam ser individualizados por função. Tá, pessoal? O probiótico não é tudo igual. Probiótico nem todo mundo precisa. Tá? E fazer a prescrição dos probióticos tem toda uma enormidade de coisas para se considerar. Então, probiótico eu recomendo que vocês sempre usem sob prescrição. É possível que vocês tenham a prescrição de um complexo de probióticos pronto? Sim, se o profissional perceber que atende o que você precisa, tudo bem. Mas eu ainda sou mais inclinado, né, aos probióticos personalizados mesmo. A gente acaba usando a farmácia de manipulação. E uma coisa, meu Cris, lembrar o pessoal que é muito ruim usar antiácidos e usar inibidores de bomba de prótons de uma forma indiscriminada, né?
ou de maneira prolongada. Então, se você Falamos usa sempre... também semana passada. Falamos. Então, é verdade. A gente já falou de tudo isso, né? A idade do negócio é. É verdade. Mas vale a lembrança. Vale a lembrança. Vale a lembrança. Né? Até porque, para poder fazer esse gancho, mas aí para o pessoal entender também, assiste lá que vai ver que a gente falou dessa questão. É bom que o Né? pessoal se excita Uhum. para assistir as outras, né, as outras partes. Então é isso. É por aí. Também tá bom. O corbioma é um pós-biótico, a gente tem outros, a gente tem uns pré-bióticos também que são Uhum. interessantes, além da própria alimentação. Então, por que não a inulina, né? Um fiber gum? Então, olha, tem muita coisa, pessoal. Vocês sabem que hoje, para prescrever A para Bergane estava você, fora do mercado há um tempão, não conseguia, né? Eu não sei como é que está agora. Porque quando eu hein? perguntava ao doutor Paulo, o Fiber, teve um tempo que É, ele não estava, foi. Eu lembro que eu falava com o doutor eu Paulo, acho o que ele Paulo, não não. está normal, mas eu vou perguntar para ele. Uhum, Mas, pessoal, uma coisa que para nós hoje é uma certa dificuldade na hora de prescrever para vocês, é porque a gente tem tanta opção de coisa para prescrever, e coisas uhum, boas, coisas bacanas, que a gente tem que segurar a mão, porque senão a prescrição fica impossível de ser executada, né? Então tem que isso. segurar a mão, senão não dá para fazer. Uhum. Boa noite, Sarinha. Sarinha tá dizendo aí, seus lindos. Aí, ó, tá vendo? Aí, tá vendo que tem gente É, chamando a gente de Sarinha, tá lindo? vendo? Obrigado, boa noite. Aí agora chegando na parte de articulações, eu acho que a articulação, quando a gente fala de articulação, para a questão dessa idade, do envelhecer, eu acho que também é clássico, né? A gente, assim, quando. Tem sempre um ditado que o pessoal fala assim: não, no dia que eu acordar e que não fizer crack, eu, né, é porque realmente eu morri. Então, tem aquela história. Então, assim, a articulação é o que realmente começa as pessoas sentir dores, principalmente para quem não faz exercício, né? Também tem isso, né? A questão do sedentarismo, tudo que, mas mesmo assim ainda existem as questões das dores. Ah, mas E você aí, tocou quando eu tenho. no ponto importante. O suplemento mais importante para a dor articular é exercício físico, né? O exercício físico que a gente também falou, né, em outras lives. Mas eu lembro que você falava muito que todo mundo até achava engraçado, e pelo nome diz assim, ou dá resultado realmente, ou isso aí a pessoa, ou então acaba com a vida do ser humano, que é o tal da garra do diabo. É uma das coisas que você falava muito, né, onde trabalhava aí junto com o MSM, né, o enxofre orgânico, o silício, acho que é uma das coisas também que hoje a gente consegue, além de outras vitaminas, vitamina D, a gente sabe, né, que a gente vai passar, né, o próprio colágeno que você também já tinha falado antes para a circulação, o magnésio, mas eu acho que esses hoje dá para trabalhar, não são caros, né, eu acho que ainda dá para se fazer uma formulação boa para ajudar. Eu lembro que assim, o pessoal, as meninas da Nutrijol têm um produto muito bom que Troll. atende, né? Que atende dessas Excelente. questões de dores, né? Articulares. Eu acho que pensa aí, o que, é que você tem a dizer sobre articulação aí? Articulação, né? Suplemento para articulação tem um monte. A questão é saber qual é o problema para usar o suplemento certo. Porque, por exemplo, ó, eu canso de ver trabalho falando mal de glucosamina. Aí quando você vai ver, usou glucosamina em gente que já não tinha mais cartilagem na articulação. É óbvio que não vai funcionar. Uhum. Ela só vai funcionar quando tiver cartilagem. Então, esses cuidados a gente tem que tomar, né? Ou então as doses, às vezes, que são erradas. Então, o que acontece? Vamos ao MSM? Vamos. O MSM é fantástico. Mas o que ele é? Fundamentalmente, ele é anti-inflamatório. Então, enquanto eu estiver usando, vai melhorar. Se eu parar de usar, ele não vai ter ação. Então, tem coisas que a gente precisa entender para saber qual é a proposta. Então, por exemplo, eu adoro MSM com glucosamina, certo? E muitas vezes eu coloco aí o magnésio na forma do cloreto. E você gosta da garra do diabo, que eu sei? Muito, bom demais. Né? Garra de erva 20% é excelente produto, mas é o que? Anti-inflamatório. Né? E aí você usa isso em paralelo a quê? E aí que entra outra coisa que você falou importante. Usa isso em paralelo ao processo de reabilitação. Então, assim, pessoal, o que protege a articulação, pessoal, é músculo. Tá? Você vai trabalhar aí, nesse caso, com o fisioterapeuta e o educador físico. A gente precisa muito desses profissionais que são, caramba, são valiosíssimos, especialmente quando a gente fala em idoso. Né? E a gente precisa que eles estejam nessa hora dentro do processo
para fazer o quê? Justamente para você estar ali dando um suporte, controlando a dor, controlando o processo inflamatório, e de alguma forma teríamos outros suplementos, como a gente já citou, para favorecer o ganho muscular, sob o estímulo desses dois profissionais, para justamente promover a melhoria que vai perdurar, para não ficar também naquela dependência, né, que deixa só melhorar enquanto está tomando as coisas. Com certeza. Mas, e aí, falando ainda de articulação, a gente também, uma outra questão que a gente vê muito ainda, alguns profissionais, né, que acham que a atividade física, principalmente como que a gente mais gosta, de que a gente mais indica, que é a musculação, o pegar peso, fazer o exercício de força, e que ainda ficam muito naquela de não fazer porque estou com a articulação aqui doendo, apareceu isso, apareceu aquilo. É uma questão que a gente ainda tem muito nesse embate, eu acho, né? Melhorou mais, melhorou muito, mas eu ainda vejo as pessoas assim, não posso fazer musculação não, o médico disse que eu não posso não, porque dói aqui joelho, principalmente quando fala de joelho, não sei o que, tornozelo, né? Aí você fica assim pensando, não, aí só quer tomar e passa um monte de medicamento, né, anti-inflamatórios e não faz com que a pessoa não quer, né, pelo menos pede para a pessoa não fazer exercício físico, evitar. E quando a gente vê, a bagaça tá feita, né? Não, olha, você tocou num ponto importante demais, Cris. Ó, o anti-inflamatório, pessoal, anti-inflamatórios são medicamentos fantásticos, tá? Ninguém vai falar mal de anti-inflamatório, não, porque quando a gente precisa, ajuda demais. Salva. Só que o anti-inflamatório usado cronicamente, ele interfere no reparo. Então, eu estou criando ali uma situação onde meu paciente vai acabar dependendo daquilo, porque ele não vai ter reparo adequado. Então, a gente precisa equilibrar o uso das coisas. Como eu sempre falo, né, Cris? Não existe remédio ruim, existe prescritor ruim. Né? Então, tem que equilibrar o uso das coisas para trazer benefício. Então, assim, vamos trabalhar de uma forma que seja realmente causadora de benefício. Então, vamos lá. A gente sabe hoje que não é para ficar imobilizado. Sabe que não é. Eu estou falando, então, que você está com dor no joelho e você vai para a academia fazer agachamento de qualquer jeito? Não. Eu estou falando que você vai procurar um profissional adequado para te orientar que tipo de exercício você deve fazer para reabilitar aquela articulação. Isso quer dizer que todas as vezes vai funcionar? Também não. Mas a tentativa é por aí. O caminho é esse. Tá? Em geral, a imobilidade só leva a mais perda muscular e mais perda adaptativa. Pessoal, não esqueçam. Nosso organismo não é fofo. Não foi feito para ser tratado como um bibelô de porcelana numa penteadeira. Então, nosso organismo, ele aguenta a porrada e foi feito para responder à porrada. Então, dentro do limite do que seja sensato, óbvio, sob orientação profissional, não estou pedindo para ninguém aqui virar doido e fazer coisa de qualquer jeito, a gente precisa estimular esses processos adaptativos. Isso envolve articulações também? É óbvio. Então, assim, você está dizendo que se minha articulação doer, eu vou ter que mover? Tô. Só que você vai ter que mover sob orientação, tá? De uma forma que aquilo te gere benefício, certo? Vocês veem a palavra fisioterapia, é terapia do movimento, certo, pessoal? Então, assim, vamos buscar os profissionais que realmente sabem cuidar disso, para que eles tragam propostas concretas de benefícios reais. Porque tá doendo, eu não mexo. Se eu não mexo, para de doer. Primeiro, nem sempre isso é verdade. Segundo, eu vou atrapalhar o processo adaptativo. E terceiro, posso estar criando um problema muito maior com aquele inflamado e imobilizado numa posição específica, fazendo com que depois eu tenha encurtamentos e limitação de movimento. Então, gente, não tenham dúvida. O que está ruim sempre pode piorar. É só se fazer errado. Tá? Verdade. Aí a gente vai também para algo que é uma queixa, também é normal, né? Hoje a gente percebe muito a questão da memória, cognição, concentração e humor, né? A gente fala também daquelas vitaminas todas que não podem faltar, né? Eu acho que existe aí e a alimentação. Eu falo muito da alimentação à base de proteína animal, né? Que as pessoas ficam muito naquela. E eu acho que principalmente quando chega nessa idade e onde vai, realmente não tem jeito, né? A Adolfo já esqueceu a live da semana passada. Então tá
precisando fazer a suplementação, né, para memória. Mas aí a gente vai pensar vitamina D, vai pensar em vitamina D, vai pensar em magnésio, magnésio específico, né, um treonato, vai pensar também. Vai pensar em movimento, a atividade física vai fazer também com que a memória melhore, né, a cognição, a própria concentração, vai também. Então, o que é que você tem mais para falar disso? O que é que você colocaria aí dentro Vai equilibrar o cortisol e o DHA, vai pensar em fosfatidilcerina, uperzina. E que está dentro de a fosfatidil, a gente encontra. A fosfatidil a gente encontra muito em coisas que as pessoas não gostam de comer, que é justamente coração de galinha, moela, fígado, desses alimentos, assim, das vísceras em si, né? Miolo, né? E já que você não vai comer, então vamos usar na cápsula, tudo bem? A própria colina, né? A colina. A própria creatina, né? A creatina que hoje a gente também já fala muito, né? Exatamente. Creatina entrou aí em quê? Quando a gente falou de creatina, a creatina entrou em tudo, não foi? Em quase tudo. Tem o Lion's Mane, que é um cogumelo que é muito bom para cuca. Olha, cabeça é um negócio engraçado, viu, Cris? Você gosta daquele ginseng, assim, eu não trabalho, tá? Não uma coisa que eu nunca entendo. Mas, assim, você também acha que para memória, ginseng, aquele ginkgo biloba... Falando sobre o ginseng panax. E tem os vários outros tipos de ginsengs, tá? Com uma série de propriedades diferentes. Então, por exemplo, o ginseng siberiano, que é a erva civuja, o pessoal já usa para diminuir a produção de lactato e melhorar o rendimento e performance no exercício de longo. Quando você vai fazer aquela sua corrida, Cris, de 45, 50 quilômetros, entendeu? Aí você podia usar que vai te ajudar. Tem outros tipos de ginseng, tem ginseng vermelho, tem ginseng disso. Tem vários tipos de ginseng, muitos deles, inclusive, não são ginseng, mas ganham esse nome por alguma semelhança, assim, com várias funções. Tem alguém que perguntou, inclusive, o que achava, né, do ginkgo biloba. Eu acho que acho que teve alguma pergunta sobre isso. O ginkgo biloba é uma erva que, se for extrato correto, colhido na época correta, melhora a circulação sanguínea no cérebro. Também tem um potencial antioxidante muito bom. Então, o ginkgo tem benefícios, sim, a essa capacidade circulatória. Então, consequentemente, tende a melhorar a memória e raciocínio. Mas o ginkgo tem que ser usado com cuidado, começando a dose pequena e escalando essa dose aos poucos, porque para dar dor de cabeça é bem fácil. Quem se ousa começar logo com aquela dose, a dose-alvo, que são 320 miligramas, quem se ousa já começar assim, a chance de dar problema é grande. Então, eu sugiro sempre que você comece com 80 ou até com 40 miligramas e vai escalando essa dose fracionada dia após dia, ou seja, 40, 40, depois 80, 80, né? Depois vai fazendo assim até você chegar no que seria a dose. Eu até divido em 3 vezes ao dia, né? Então, como for para você poder melhorar, mas isso sempre, sempre sob prescrição. Eu não estou falando que vocês fazerem isso sozinhos, pessoal. Por favor, não façam. Essa não é a nossa ideia, tá? A ideia da gente é que vocês trabalhem com tudo isso sob prescrição. Porque, inclusive, não adianta você tomar o ginkgo sozinho. Uhum. Você vai ter que saber quais são os cofatores que entram em associados para poder causar o verdadeiro benefício. É por isso que vocês veem tantos trabalhos científicos saírem, pessoal. Tal coisa não funciona, tal coisa não presta. E muitas vezes aquilo é usado ou em dose pequena ou em forma isolada. Quase nada do que nós conversamos com vocês, pessoal, funciona realmente bem isolado, não é não, Cris? A gente falou também, né? Alguém perguntou, isso foi na primeira live, mas eu tô com a memória boa da Torra. Aí você sabe, né? O negócio Na primeira live, a gente inclusive falou, porque alguém perguntou sobre alguns elementos isolados, e a gente falou assim, não faz sentido, né? Utilizar só isso, utilizar só aquilo, dentro daquelas várias frasquinhos, cada mineral separado. A gente sabe que a gente também falou sobre isso, assiste na primeira live, vocês vão entender. Um outro também que eu vejo, que as pessoas não utilizam muito, não sei porquê, mas eu acho que tem resultados bons, é a taurina. Me conte aí. Taurina é simplesmente um dos melhores neuroregeneradores que existe.
Mas a A gente não vê, taurina, né? Pelo menos eu não vejo, né? As pessoas meio que ainda ficam a naquela, gente meio de... prescreve muito, né, nós dois. Sim, sim, eu Mas, gosto da taurina. olha, quem me abriu os olhos para a taurina foi o Hum, doutor Arnoldo, no finado, nosso finado mestre, doutor Arnoldo Veloso, também o próprio doutor Juarez Calegaro, que é um grande mestre, me abriu os olhos para a taurina há muitos anos atrás. A taurina é um neurogenerador fantástico. E olha, pessoal, para quem não sabe, taurina não é excitatória. Taurina é sim, tranquilizante. A taurina está nos energéticos para controlar a frequência cardíaca, para você não pirar doido ali, seu coração não disparar. Então, toda vez que a gente prescreve taurina, que muitas vezes eu prescrevo, Cris, de noite. A pessoa às vezes, ai meu Deus, mas eu não vou dormir. Vai dormir, inclusive, melhor. Porque ela não é excitatória. Tá? Que taurina é GABAérgica. Então, ela serve para formar o GABA, que é um neurotransmissor inibitório, que vai te ajudar justamente a relaxar, a ir desligando, para poder de noite ter o seu sono ali tranquilo. Então, taurina é excelente. Agora, taurina, pessoal, para funcionar, tem que colocar dose. Tá? Não é de brincadeirinha, não. Então, dá para usar? Dá. É um suplemento viável em termos de custo? Totalmente. Tá? Totalmente, totalmente. E aí, pronto, é isso aí que eu tenho que falar sobre a taurina. Sou apaixonado, arreado dos quatro pneus pela taurina, arreado dos quatro pneus pelo Neurool, né? Que tem sim, pelo taurina, tem neuro. glucerina, magnésio trionato, os três juntos, né? Então, assim, realmente eu Não, eu gosto vou te demais desse tipo dizer, viu, de os resultados com o Neurowall tá assim excelente, viu? As pessoas estão dando um feedback, né, bacana, legal, nesse sentido de disposição, memória, né, da própria cognição em si. A galera tá gostando. Aí, a depender, obviamente, a depender da demanda, a gente vai dizer qual é o horário, né, para quem vai estudar, para quem vai, né, quem quer estudar à noite, precisa ter mais uma concentração, né? Então, eu acho fantástico, eu acho né, fantástico. Eu gosto muito também. bom demais. É, Tem e mais aí, para a coisa gente que está na tem lista? para a gente fechar, né, algo também que é muito recorrente, né, das questões. A gente falou, aí vou lembrar ele, viu, gente? A gente falou semana passada, né, dentro desse processo de hormônios também, do envelhecer, as questões hormonais, alguns hormônios. A gente citou alguns hormônios, inclusive, né, desse declínio, quando vai chegando à terminalidade. E aí eu coloco aqui, né, dentro desse contexto de suplemento, né, para já a questão da libido, né, que a gente também é outra coisa que a gente vê muito, né, falar, mas a gente também tem uma teoria para libido, né? A gente sempre está falando de libido, não é uma questão da ausência do sexo, né, do não querer, libido é vida, a Adolfo vai falar um pouquinho sobre isso, mas assim, só para terminar a fala, quando a gente fala de libido, a gente vai ter que tomar todas essas vitaminas que a gente falou aí anteriormente, tem minerais, porque precisa fazer o processo, né, para ajustar os hormônios. Existe a questão dos hormônios que a gente falou semana passada, vocês olham a live da semana passada, e obviamente que aí eu vou falar de alguns que é muito vendido no mercado, as pessoas compram à toa, tá, no sentido assim, vou na internet e compro porque eu sei que isso é bom. Aí a gente vai falar da mucuna, né, do tribulus e do... Acho que basicamente esse, tá? Obviamente que a Já gente gosta do precisou. zinco. Mas tem, acho que um outro que o pessoal gosta muito de comprar aí pela internet. Estou usando isso para poder dar uma O performance, pessoal gosta muito de comprar maca, né? né? E zinco, aí eu vou falar do zinco, da vitamina D, e aí as pessoas criam também, né, essa fantasia das questões de frutos do mar, da ostra, a gente sabe que tem sim uma quantidade relevante, mas não é algo que vai fazer com que você fique no seu máximo potencial tomando como é um caldo de sururu que as pessoas falam, né, ou comendo não sei quantas dúzias de ostra. Tem zinco? Tem, mas a gente sabe que a suplementação vai ser ideal, vai ser melhor, né, dentro desse sentido. Então, o que eu tinha para falar dessa parte de libido era essa aí, eu queria que você continuasse. Começar pelo começo. Você já começou a Olha, antes de você começar, ó, parceria aqui para libido, mais difícil é encontrar um Léo Santana. Menino, essa semana tá danadinha, viu? com É você que tá... vocês. Mas olha só, libido, pessoal, como o Cris me colocou, libido é anseio, libido é busca, libido é vontade de viver. Então, quando a gente fala em libido, a gente não se restringe ao aspecto sexual da libido.
Então, libido é toda essa motivação, esse por que levantar, por que fazer as coisas, por que buscar. Isso depende muito de um sistema no nosso cérebro, sistema dopaminérgico, tá? Que depende de alguns nutrientes. E depende também da atividade hormonal. Então, quando você fala em tribulos, Cris, você está falando em uma erva que estimula a nossa produção natural de DHEA. Por isso muita gente fala que não funciona, porque não aumenta a testosterona. Ela não é para aumentar a testosterona. Ela vai aumentar a produção natural de DHEA e em algumas pessoas isso vai levar ao aumento da testosterona e em outras não. Tá? E o tribulus funciona bem? Funciona. Tem que botar a dose. Também, se botar a dose muito pequena, não vai funcionar. E vai funcionar sozinho? Também não. Então, assim, é um aliado? Para muitas pessoas pode ser. Se o problema delas for com alguma coisa que o tribulus ajuda. Da mesma forma, quando a gente fala na mucuna, a gente já está falando de uma forma mais direta em oferecer oferecer dopamina, né, para o cérebro. É uma erva muito interessante, que pode ser usada inclusive em situações patológicas, tá? E até em quadros depressivos também, mas que tem que ser usada sob prescrição. Então, são duas ervas que são muito úteis, né, para esse tipo de busca, de melhorar essa libido. Associada à questão hormonal e às vitaminas e minerais, perfeito. A terceira erva que você estava tentando lembrar, eu acho que é a maca. A maca, é isso? Maca, maca peruana. Usa, muita gente usa, muita gente fala. Pessoal, eu sei que eu sou meio chato, ou até chato demais, mas é porque eu não minto para vocês. Então, assim, em 30 anos trabalhando com isso, mais de 30, eu nunca achei utilidade para a maca. Nunca encontrei uma literatura que me lastreasse o uso dela. E eu não estou dizendo que ela não seja boa, estou dizendo que eu não sei, tá? Eu não sei por que ela poderia causar os benefícios que dizem que ela causa, porque eu nunca encontrei um lastro técnico para isso, né? Se alguém tiver, me manda, que eu vou adorar ler. Para mim, se eu descobrir que a gente tem mais uma arma boa no arsenal, isso é muito bem-vindo. Mas eu gosto de dizer o seguinte, eu não prescrevo nada que eu não tenha algum grau de entendimento ou de vivência. Então, assim, eu particularmente não uso, né? Pensando ainda na libido, Cris, pensando na dopamina, a gente tem que lembrar, a gente precisa de fenilalanina na alimentação, a gente pode usar uma tirosina sublingual, até injetável, a gente precisa de algumas vitaminas e minerais para que ocorra a síntese e conversão desses nutrientes em neurotransmissores, né? Então, entra a vitamina C, biotina, B5, B2, B6, né? O próprio metilfolato e a metilcobalamina. Podem entrar outros fatores doadores de metil junto com a betaína, que não é a betaína HCl, é a betaína anidra, ou até a dimetilglicina, que é o núcleo do ácido pangâmico, que seria a vitamina B15, e que a gente pode usar tudo isso. Tem muita coisa para usar. Mas mais importante que tudo isso é ter motivo. Então, uma coisa que eu gosto sempre de falar sobre libido é o seguinte, a gente precisa de motivo. Então, pensando no processo de envelhecimento, pessoal, a gente já está partindo aí para o fechamento de hoje, eu gostaria de lembrar a todo mundo o seguinte, ó, ninguém vive bem sem propósito. Então, talvez, uma das coisas mais importantes para um processo de envelhecimento saudável seja entender o seu propósito e se propor a coisas. Então, por exemplo, lá na clínica a gente tem um trabalho que é justamente a preparação para a aposentadoria, que é feito pela nossa coach. E esse trabalho é interessante, por quê? Porque ele vai te ajudar a estabelecer os seus propósitos, por exemplo, quando você não tiver mais, no seu trabalho como fonte de renda e remuneração. Então, é importante pensar nisso, pessoal. Olha, vou lembrar você, sabe quando você está assistindo aquele filme, Cris? Em geral, o filme norte-americano, que o policial está para se aposentar, aí ele já comprou um barco, ele já comprou não sei o quê, e ele vai pescar, ele vai participar dos campeonatos de pesca e tudo. Sabe o que é isso? Ele está estabelecendo mais um propósito, outra coisa a qual ele vai se dedicar. Então, por eu tratar muitas pessoas que já passaram por essa situação de entrar no processo depressivo depois de uma aposentadoria, por não se encontrar mais em termos de função e propósito, eu sugiro a vocês, talvez, como uma das coisas mais importantes de tudo que a gente falou, né, nessas 3 lives. No seu processo de envelhecimento, sempre encontre propósito. Sempre tenha motivo. Pronto, aí eu
Fecho, Cristiano. Pronto. Não, acho que é isso mesmo. A gente falou toda essa questão do envelhecer, né? É inevitável, né? A chamada das lives dessas 3 semanas é justamente essa, envelhecer é inevitável, mas você está fazendo o quê? Né? E acho que a questão primeira é responder o que você falou, essa pergunta, né? Qual é o propósito? Né? E a gente falou de aposentadoria, né, também semana passada, dessa questão, né, desse envelhecer em casa, desse ninho vazio, né, das pessoas que saem de casa, os filhos. Então, tudo isso, gente, você já buscar, planejar, porque a gente não tem o costume de planejar, né? A gente tem muito essa coisa assim, deixa acontecer naturalmente. Deixa E aí vai rolar. ver o que é que vai. Deixa rolar, vai ver o que vai dar. E aí, só que as coisas lá na frente, é por isso que a gente fez essa live, falando em prevenção. Né? De que forma você está se cuidando? Né? Você parou para pensar a sua alimentação? Você parou para pensar de uma atividade física que você goste de fazer? Né? Inicie com qualquer coisa. Caminhar, sei lá, dançar, né? Pedalar, mas comece com alguma coisa, né? Faça alguma coisa, porque a conta chega, e a gente falou isso da semana passada, a conta chega. E, obviamente, que dentro de um trabalho sério que a gente faz na clínica, a gente sabe da necessidade dessas suplementações, da própria alimentação e dos exames, né? A gente não tem como não falar, né? Que tudo isso é feito, né? Cada um é cada um. Teve uma pessoa também que falou sobre isso aí, escreveu. E a gente vai pensar, né? Por isso que a gente falou, não é que, sei lá, o polivitamínico de A a Z. Mas, assim, você necessita de quê ali? Qual é o G que você precisa, né? Que a gente não sabe. Até agora ninguém me disse aí. Adolfo não me disse o que era o G do A a Z. Mas, assim, é o propósito, né? Eu quero envelhecer bem para quê? Porque eu vou te dizer, viu? Eu penso muito nisso. Eu envelhecer para não ter, sei lá, vitalidade, né? Ou depender de alguém. A gente fala muito de autonomia, né? Essa questão da autonomia, de você chegar a uma determinada idade e você ter que estar dependendo. E a gente sabe que é um saco. Não é porque a pessoa é ruim, não. É porque as pessoas também têm, os mais novos que vão ficar, eles também têm os seus afazeres. E é uma bola. Então, assim, acaba que atrapalhando a vida de muita gente. Então, eu acho que é melhor envelhecer bem, né? No sentido o bem é dentro dessas possibilidades que a idade nos dá, né? Nos oferece, mas poder prolongar o máximo que puder, né? Pensamos igual, não é não? Uhum, Envelhecer é legal porque a alternativa não me interessa. com certeza. Eu também não. Então é isso, Pronto. gente. A gente encerra essa, vai ficar gravada essa live, a Adolfo vai gravar e Jogar vai. no Como é que. YouTube. Vai me colar, né? Necolar que você fala? Necolar? Collab? Vai me colar aí. Vai me colar. Não bote super bonde, não, viu? E é isso. Essa semana que vem a gente não tem live, viu? Tem um compromisso, então a gente não vai ter live. A gente vai jogar lá para outra terça-feira. Agora surgiram. Tem compromisso também, né? Oi? Sábado agora tem compromisso também, E né? sábado agora a gente tem compromisso também. A gente tem um evento, né? O evento Viver Mulher. É um evento que já estourou as vagas, a gente já está assim, estouradíssimo, graças a Deus. Onde a gente vai estar falando aí vários assuntos para as mulheres, né? Não significa que homens não possam assistir, pode também, porque aí ajuda, né? Essas mulheres entendem esse universo feminino. Então vamos ter psicóloga, vamos ter coach, né? Uma sexóloga, vamos ter doutor Adolfo, vamos ter nutricionista. É tanta gente que eu nem lembro mais assim, mas gente bacana mesmo, profissionais assim de ponta, que eu acho que vale muito a pena. Teve gente que me perguntou, né, que não mora aqui, se eu ia transmitir isso online. Não sei, eu acho que é uma coisa que a gente pode até pensar, né, Adolfo? Vou ver, quando eu chegar lá quinta, eu já dou uma olhada. Não é impossível, talvez dê. Perguntaram para mim, perguntaram a Mel, vocês vão transmitir, né? Porque como a gente tem pacientes, né, de outros estados, outros lugares, então, de repente, eu não sei como é que a gente pode fazer isso, né? Você sabe que eu sou, nessas questões aí, eu sou leiga, né? Eu sou mais a questão de... Porque também, em cima da hora, talvez não fique na melhor qualidade do mundo, mas acredito que dá, pessoal. Eu me comprometo a providenciar isso aí, viu? Uhum. Joga nos nossos perfis e vamos lá. Então, pronto. Então, é isso aí, viu? Acho que valeu, né? Valeu muito, né? Esse tema, né? Foram 3 lives, acho que a gente deu para
explanar bastante o que a gente quer. Não é qualquer coisinha, a gente sabe que fazer um trabalho, né, dentro para essa idade não é impossível, né? Obviamente, mas também precisa dedicação, tanto principalmente da parte que está aí precisando, né? Dos cuidados. Ó, É isso obrigado, aí, viu? Dolfinho. Eu que agradeço. Obrigado a todos vocês que assistiram. A gente vai dar esse intervalo, aí a gente já volta com outro tema. Vamos E que definir hoje que também tema. pode sugerir, né? O pessoal também pode sugerir temas, né? Pessoal, sugiram temas pra gente, veja o que vocês querem falar, tá? Porque a gente faz as lives para vocês. Então, sugiram que temas vocês querem. Obrigado aí pelas palavras gentis de vocês. Vocês são a melhor audiência do planeta. Muito obrigado, tá? E Cris, valeu. Viu? Quinta a gente tá lá, né? Aí. Quinta estaremos lá, junto e forte. Beleza. Então, pronto. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.